Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhar em diferentes lugares do mundo, em cada quatro cantos deste mundo. Então, esteja ligado, seja também bem-vindo ao nosso canal Pastor Jafete Diatilo TV. Portanto, hoje temos um assunto que vamos realçar, que vamos conversar, que vamos apresentar a todos nós que estamos nos acompanhar. Mas, antes de tudo, nós queremos que, primeiramente, vão já se inscrevendo no nosso canal, entra no YouTube, vai lá escrever Pastor Jafete Diatilo TV para que não possas faltar notificações, porque os assuntos que nós lançamos para si são assuntos muito importantes e construtivos. Portanto, antes de tudo, o assunto que nós queremos, ou que trouxemos hoje para todos nós que estamos lá em casa, nós vamos falar hoje sobre o casamento. E antes de tudo, deixa eu também te apresentar o nosso convidado. Estamos aqui com o nosso pastor Jafete Diatilo. Portanto, ele é o nosso convidado, ele é que vai poder responder às nossas perguntas. E essas perguntas, eu acredito que você já ouviu falar sobre casamento, mas talvez existem perguntas que você faz e hoje você vai ter resposta. Pastor, bom dia. Bom dia, obrigado, irmão Maquindo. Como é que o pastor está? Eu vou bem, graças a Deus. É sempre um prazer estar com vocês. Lá em casa, como é que A família vai bem, apesar que não faltam, né? Bom, pronto, né? Algo daqui, sei lá. Mas Deus está no controle de tudo. Graças a Deus. Exatamente. A obra do Senhor, como está indo? Está andando na graça, Ele é o provedor, Ele é o dono da obra, né? Estou a me referir do Senhor e dos Senhores, Deus pela qual nós servimos. Então a obra está a caminhar na paz do Senhor. Graças a Deus. Amém. Ok, pastor, sem tempo a perder, nós vamos já entrar no nosso assunto de hoje. O assunto muito importante. Eu acredito que todos os telespectadores estão à espera desse dia ou desse momento. Portanto, pastor, a nossa primeira questão, nós queremos saber, já que estamos a falar de casamento, nós queremos saber o que é exatamente o casamento. Glória a Deus, na verdade é um tema muito abençoado, eu amei, eu sei que falar em casamento é falar de um assunto muito importante, porque é uma das realidades, né, que tem abalado a nossa sociedade atual. Ok, então vamos lá na definição, o que é o casamento, como nos foi dado a pergunta. O casamento é um laço matrimonial, ok? É uma ligação entre duas pessoas, ou melhor, um acordo entre duas pessoas unidas em um objetivo de casamento, ok? Então, não apenas uma ligação, ok? Mas também uma ligação honrada, porque praticamente quando falamos de casamento, estou a falar de um laço conjugal honrado diante dos homens e diante de Deus. Eu até gostaria de realçar mais ainda, duas pessoas que vivem na mesma casa, nós não podemos dizer que são casados, né? Eles vivem maritalmente. Então, existe uma grande necessidade em que o casamento seja honrado, não apenas perante os homens, mas também perante Deus. Existe uma grande necessidade, porque nós precisamos saber que a mulher que eu vivo com ele é alguém que eu recebi, ou melhor, tive a oportunidade de tê-la, mas tem parentes. Então, não devo levá-la apenas para comigo na minha casa, como um casamento, sei lá como, mas precisamos honrar o laço matrimonial. Exatamente, em poucas palavras, o casamento é um laço matrimonial. Ok, obrigado, pastor. Pastor, nós vimos que, segundo a definição que o pastor Jade acabou de dar, o pastor tocou nos pontos dizendo que casamento é uma ligação entre duas pessoas. Exato. Então, portanto, ou um acordo neste caso. Exato. Mas eu queria saber, não é? Queria saber o que Deus tem a ver com o casamento. Será que o pastor pode nos esclarecer qual é a ligação de Deus dentro do casamento? A ligação de Deus dentro do casamento. Uau! Exatamente. A princípio, o casamento é algo que alegra a Deus. Quando Deus cria o homem, Deus viu que era necessário que o homem não estivesse só, porque praticamente Deus tivera criado todos os animais em parceria, ou melhor, 2 a 2, eram casais os animais. Havia macho e havia fêmea.
e o homem estava só. A Bíblia diz que Deus viu que era necessário que o homem não estivesse só. O homem tinha que ter uma companhia. E do final de tudo, Deus diz ao homem e à mulher que se multiplicassem. Exatamente. Então, Deus praticamente acha que o casamento é algo bom. É algo que veio do Senhor, porque se nós estamos a falar de casamento, o provedor de casamento é próprio Deus. O homem estava só, mas ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então fez para o homem uma companheira. E tudo quanto Deus fez por baixo do sol, ou neste mundo, ele diz sempre que é bom. Então quer dizer que o casamento é algo que agrada a Deus. Deus não ama que o homem esteja só, ok? Então o casamento para Deus é um motivo de alegria, é um motivo de honra. Por isso é que a Bíblia diz, creio eu, no livro de Hebreu, que o casamento seja honrado perante Deus e perante o homem. Quer dizer que para Deus um casamento é uma honra. Quando dois estão unidos, para ele é como se fosse uma obediência também. Tem a ver com obediência, porque a Bíblia diz que o homem deixará a casa dos seus pais, unir-se com a sua mulher e ambos serão uma só pessoa. Então quer dizer que é uma promessa, o casamento é uma promessa. O casamento praticamente é um desejo de Deus. E quando ela acontece, Deus se alegra. É mais ou menos que eu posso responder à base da pergunta do nosso irmão. Obrigado. Pastor, telespectadores, você que estão nos acompanhar, saiba que Deus não casa só por casar. Mas casar, tens que... Quer dizer, Deus tem que estar dentro do casamento, porque o provedor de tudo de casamento é Deus. Amém. Pastor, mais uma vez temos outra questão aqui, só que isto está ligado com a Bíblia. 1 de Coríntios, no seu capítulo 7, versículo 38. Nós, segundo os estudos fizemos, encontramos essa passagem bíblica. A Bíblia diz, quem casar faz bem, mas quem não casar faz melhor ainda. Portanto, o que nós queremos aqui saber, pastor, para prestar sua atenção, temos algumas série de perguntas. Primeiro, nós queremos saber o que o pastor tem a dizer sobre isso. E outro, qual é o motivo que leva pessoas a casarem? Ok, muito obrigado. Apóstolo Paulo veio a dizer estas palavras, que quem casar faz bem e quem não casar faz melhor ainda. Bom, estão ligados em realidades. Apóstolo Paulo diz isso à base das realidades. Por quê? Olha, irmão jornalista, existem muitos casamentos que por fora você elogia. Uau! Se eu tivesse essa oportunidade, uau! Se eu casasse, quem me dera ter um parceiro, uma parceira. Mas no fundo, existem realidades por trás de casamento. Há quem está dentro do lar, mas pronto para desfazer este casamento. Há quem está a pegar trombose através do casamento. Há quem só está na casa, ou melhor, no seu lar por causa dos filhos. Eu já vi mulheres que dizem, pastor, eu até agora ainda não me desfiz deste casamento por causa dos filhos. Eu não sei quem vai sustentar os filhos, onde é que eu vou levar os filhos. Estás a ver? Quer dizer que muitos estão a resistir no casamento por causa dos filhos, já não existe amor. Há casamentos que só vivem escândalo, ok? Então o apóstolo Paulo, ao ver estas realidades todas, é ali que surge este versículo de 1 Coríntios 7,38. Quem não casar faz bem. Ou melhor, quem casar faz bem, mas quem não casar faz o melhor. E tem a ver com realidade. Existem homens que estão a morrer por causa de casamento. Mulheres que estão a perder a vida por causa de casamento. Quer dizer que casamento é algo bom, mas também tem as suas realidades. É aquele provérbio que dizem que a cama em que você não dorme, você não sabe onde é que pica. Quer dizer que dentro do casamento existem realidades que só tens que estar lá para saber. E ali está o motivo que o apóstolo Paulo diz estas coisas. Ok.
É complicado, muito complicado. Muito complicado. Exatamente. E graças a Deus que o pastor está praticamente a responder Exatamente. essas perguntas que talvez perturbaram as nossas mentes. Exatamente. Pastor, só falando, tocando nessa passagem bíblica, eu queria saber também, numa curta resposta, se não sei se o pastor pode me responder, dizendo que... Eu tenho uma pergunta a dizer, será que se eu não casar também não é pecado? Bom, em nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia diz que quem não casar é pecado, porque apóstolo Paulo também diz isso. Apóstolo Paulo diz isso, se casarem fazem bem, mas também se não casarem fiquem como ele não casou, né? Só que para quem é servo de Deus, é filho de Deus, não é aconselhável. Apóstolo Paulo diz isso por causa das realidades. Mas o problema é o quê? Para quem é crente, para quem é servo, é dirigente, por exemplo, de um departamento, de uma igreja, quem dirige uma igreja, quem dirige uma sociedade, precisa ser exemplar. Quando eu não sou casado, não posso dirigir responsáveis casados. Por quê? Porque a responsabilidade parte em casa. Eu tenho que ter uma esposa, tenho que ter filhos para dirigir responsáveis dentro da igreja, porque o modelo parte de mim. Quando eu não sou casado, ao mesmo tempo eu sou incapacitado de dirigir uma certa sociedade ou organização, porque, em poucas palavras, não darei exemplo nenhum. Eu não sei se respondeu o nosso irmão Maquindo Pedro. Concretamente. Deus seja louvado. Então, conseguimos entender que para administrar ou dirigir uma comunidade ou um grupo de responsáveis também precisa ser o primeiro exemplo. Exato. Portanto, graças a Deus, passamos numa outra questão. Pastor, nós queríamos saber de que maneira ou como fazer uma boa escolha conjugal para evitar os escândalos, pois acontecem muitos escândalos dentro dos casamentos, que aparentemente o casamento é bom, nós podemos dizer que o casamento é bom, está sendo muito fixe, está tudo ok, mas na realidade está acontecendo N coisas que nós não sabemos. Portanto, nós queremos saber, pastor, como fazer uma boa escolha para evitar esses escândalos. Ok, como fazer uma boa escolha para evitar os escândalos? Uau! Uma boa pergunta. Primeiro nós temos que ter a noção. A Bíblia diz que não existe nenhuma relação entre a luz e as trevas. Não existe nenhuma relação, bem amado, entre Deus de Baal e nosso Deus que nós adoramos. Então o que nós precisamos é sempre fazermos a nossa escolha por intermédio da palavra de Deus. Eu gosto do exemplo de Eliezer. A Bíblia diz que Eliezer era o servo mais velho na casa de Abraão. Abraão diz a ele, vai até a minha terra arranjar uma mulher para o meu filho Isaac. E qual foi o método que Eliezer usou? Ele fala com Deus. Senhor, a mulher que me der de beber a mim e aos camelos, que seja ele, a mulher que eu vou levar para o filho do meu Senhor. E o que a água nos representa? A água nos representa a palavra de Deus. Eliezer estava perante uma fonte de água, ok? À espera de donzela que poderia lhe servir. A fonte d'água é o nosso Senhor Jesus Cristo, é a igreja. Então, para fazer uma boa escolha, não vá fora da igreja, não vá fora da palavra. É na palavra em que você pode encontrar uma mulher ou um homem que agradará a Deus. Hoje nós temos visto mulheres que é adoradora, ela é crente, ok? Mas o seu marido é um ímpio, é um escandaloso, é alguém levado em alcoolismo, é alguém levado em vícios, ok? Em criminalidade, e isso é triste, né? É triste. Nós hoje em dia estamos a ver luz e as trevas misturando-se e é complicado. Depois amanhã esta menina, esta mulher começa a se lamentar. Ai meu Deus, se eu soubesse esse tipo de homem como? Você sabia que ele é descrente, ele não conhece a palavra, ok? E quando alguém não conhece a palavra, qualquer tipo de criminalidade, de algo que não agrada a Deus, ele é capaz de fazer qualquer borrada. Ele é capaz de fazer. Igual modo, hoje temos homens que foram buscar mulheres em bar, ok? Por exemplo, eu vi uma mulher a falar abertamente com o seu esposo.
tu vais me proibir beber, tu vais me proibir o álcool. Onde é que você me casou? Onde é que você me conquistou? Não foi num bar, não foi numa boate. Você sabia que eu bebo, eu consumo álcool? Por que você me proíbe hoje? Por quê que ela diz essas coisas? Porque foi na boate, foi no bar, onde eles se conheceram e pronto, eles fizeram aí as suas relações. Queres fazer uma escolha, é na palavra de Deus, é na presença de Deus. O pastor disse que nós temos que procurar um parceiro, uma parceira que está na base da palavra de Deus. E do outro lado, em contrapartida, também encontramos irmãos que casaram mesmo na igreja, há irmãs que casaram na igreja, mas só que essas mesmas pessoas que foram casadas, encontradas na igreja, têm comportamento, ou se comportam quanto pagãos e quanto pagãos. Portanto, o que o pastor tem a dizer sobre essa realidade que tem acontecido no nosso dia a dia? Ok, o irmão Maquindo tem toda a razão, porque nós vimos hoje escolhas feitas na igreja, na palavra, mas depois de um tempo houve escândalos. Sim, é uma realidade que tem acontecido hoje na nossa sociedade. Então, o que dizer neste motivo, ou nesta causa, esta razão? O que eu posso dizer é que nós precisamos apoiar sempre os nossos parceiros. Não basta casar, ou melhor, não basta se limitar e dizer que eu casei na igreja e acabou. A vida cristã é um percurso, ok? A Bíblia diz que nós precisamos apoiar os que se sentem frágeis. Quem é forte, que apoie aquele que é frágil. Às vezes isso acontece, a pessoa estava na palavra, de repente caiu. São realidades, a vida cristã é assim, a vida cristã é uma luta, é uma batalha. Por isso é que tem que haver um apoio mútuo, ok? Eu casei na palavra, mas também temos que permanecer na palavra. Eu gostaria de dar um conselho nas nossas irmãs que casaram na palavra. Não deixe a palavra de Deus depois do casamento. Não te deixes levar só porque você já casou. Muita gente antes do seu casamento se entregava na palavra, se entregava na oração. Mas depois do casamento, pronto, tudo acabou, já casei, já tenho aí a resposta, pronto, né, do meu pedido, da minha oração, então pronto, acabou. Ali surge o problema. Deus respondeu a você em casamento, o que você deve fazer é dar a continuidade na palavra de Deus. Todos nós temos as nossas fraquezas, é bem verdade, ninguém é perfeito. Mas depois de Deus te responder em um pedido, não abandone Deus. Isso acontece porque depois do casamento muitos ficam relaxados, não querem mais seguir a palavra, não querem se entregar, já não se dedicam na oração, nem em jejum, nem aparecer nos cultos. Ali surge esta confusão toda. Que Deus nos ajude. Aí já está tudo claro, nós vimos, foi muito excelente. Amém. E eu vou dizer, antes de nós avançarmos, vamos poder se inscrevendo ainda dentro do nosso canal, Pastor Jafet de Atílio TV. Todos nós estamos ligados, estamos a notar o que está a acontecer aqui. Isso aqui é fogo. Amém. Então, é uma Amém. bênção, porque o casamento é algo muito combatido. Portanto, esses conhecimentos que estamos a catar aqui, por isso, vai lá já se inscrever no nosso canal. Pastor, muito obrigado. E temos aqui também um outro argumento, mais uma vez, sobre o apóstolo Paulo, segundo, como é que é, 1 de Coríntios 7, no seu capítulo 3, a Bíblia diz que o marido pague à sua mulher o que é devido, o que lhe deve, e do mesmo modo a mulher ao marido. Pastor, a questão é, nós gostaríamos de saber que tipo de dívida que o apóstolo Paulo estava se referindo. Será que nós, o pai que lá está em casa, a mãe que está lá em casa, deve o seu marido ou o pai deve a sua esposa? Que tipo de dívida é isso que nós queremos saber? Uau. Ok, glória a Deus. Que o marido pague a sua mulher a sua dívida. 1 Coríntios 7:3. Se o nosso irmão jornalista, descer no versículo 4 de 1 Coríntios, capítulo 7, aí a Bíblia nos diz claramente que o corpo da mulher pertence ao seu marido e o corpo do marido pertence à sua mulher, ok? Quer dizer que o marido tem dívida ou deve, ok, à sua esposa, porque o seu corpo em realidade não pertence a ele,
mas pertence à esposa. E a esposa tem dívida do esposo, porque o corpo da esposa também não pertence à esposa, mas pertence ao esposo. Ali nós estamos a falar de uma ligação íntima, ok? Que Deus nos ajude, espero que não tenha crianças aí a nos acompanhar. Hoje em dia existem muitos problemas em casamento por causa disso. Tem mulheres que, pronto, ela se reclama que o pai ama muito, né, o ato sexual, eu não aguento, não pode ser toda hora. E existe aquele problema que também o pai, pronto, né, não consegue satisfazer a mulher do jeito que ele quer. Então é uma dívida. Presta atenção, irmãos em Cristo. Quando você não consegue satisfazer a tua mulher, saiba que você está em dívida com ela. E a mulher que não consegue satisfazer o seu marido, saiba que você está em dívida com ele. Porque o teu corpo, em realidade, não é teu, mas é corpo do teu marido. E você, como marido, o teu corpo não é teu, mas é da sua mulher. Quando você notar que existe um problema de saúde, não, eu não consigo satisfazê-la porque tem um problema de saúde, faça uma medicação. E eu gostaria até de chamar a atenção, antes de casar, mediquem. Vocês não podem se deixar só levar, não. Eu amo o irmão Maquindo ama fulana, então pronto, vamos nos casar. Eu aconselho a nossa juventude, antes de se casar, submetam-se em alguns exames médicos. Para evitar, ok? Para evitar esses problemas. Você, depois de casar, o marido vai ficando com dívida de você em termos, pronto, de relação sexual. Isso é um problema grave. Apóstolo Paulo tem razão. E não só, esses exames também são importantes, não só para satisfação sexual, mas estes exames também são importantes a fim de se acautelar para não haver depois crianças com problemas de saúde, ok? Hoje estamos a ver muitas famílias a sofrerem, ok? Com crianças que estão a vir com problemas de saúde, porque os pais deixaram-se levar pelo amor, ok? Não fizeram nenhum tipo de exame para testarem, ok? As suas posições, mas foram casando-se e depois surgem problemas sexuais, surgem crianças que vêm com problemas de enfermidade. Aí tá, ok? Era só, entre aspas, sobre os exames, a necessidade dos exames. Mas eu gostaria de bater mais na tecla que o corpo da mulher pertence ao homem e do homem pertence à mulher. Hoje estamos a ver muitas mulheres a se reclamar. Não, desde que eu me casei, eu não me satisfaço, eu não sinto a importância do marido na cama. Por isso é que depois alguns homens hoje querem provar o ato sexual antes do casamento. Atenção, você não é macaiabo para que seja provada antes do casamento. A necessidade que existe, submetam-se primeiramente em alguns exames, só isso, porque o sexo antes do casamento, lembra-te que é um pecado, ok? É pecado. Então é mais ou menos isso. Apóstolo Paulo diz isso por causa da realidade sexual. Ok, obrigado. Nós notamos e nós fomos bem esclarecidos. O corpo da mulher pertence ao homem. Exatamente. Do homem pertence à mulher. Exatamente. Essa é a maior dívida que existe. E isso aqui é no âmbito de relação sexual, portanto, é muito importante não estarmos fingindo nesse âmbito, nesse aspecto. É sempre quando o pai quer, eu estou doente. Quando a mãe quer, porque estou doente. Quer dizer, se no momento que o pai quer se alegrar, você está sempre doente. É muito complicado. É complicado. Aí é provocar problemas. É muito problema. Que Deus nos ajude. Pastor, nos responda essa questão. É uma questão que tem perturbado muitos casados ou casamentos. Existe aquela situação em que na qual a mulher trabalha, a mulher tem algumas ocupações na igreja e com isto ela leva, quer dizer, cobra para ela um tempo muito, que quando chega em casa, naquele momento de satisfação, quando o marido pede, e dali ela diz que está cansado,
ou cansada porque estava a trabalhar, porque estava ocupada na igreja, mas essa mesma pessoa vem na igreja, ouve a palavra e quando chega em casa faz o contrário. Então, o pastor disse que o corpo da mulher pertence ao marido e do marido pertence à mulher. O que é que o pastor tem a dizer com isso? É uma triste realidade, né? Porque é uma realidade que não acontece só com as mulheres, né? Que depois de tanto trabalhar, está cansada e na cama, ou melhor, no leito conjugal, já não consegue satisfazer o marido. A mesma coisa tem acontecido também com os homens. Mas é reprovável, por mais que você esteja cansado ou cansada, saiba pagar a dívida, ok? Porque com estas necessidades biológicas, não tem como travar. E depois surge um problema. De tanto a mulher estar cansada, o homem vai buscando fora. De tanto o homem estiver cansado, a mulher vai buscar fora. Isso causa a realidade do adultério. Se você se preocupa com as tuas atividades, então preocupa-te também com o teu casamento. As tuas atividades não podem ser apenas a prioridade, porque você pode ter até finanças, atividades, mas se não tiver um parceiro ou uma parceira, você está incompleto. Sabe quanta gente estão a jejuar, subir em montanhas, buscar a Deus, só para que Deus lhes conceda somente um parceiro ou uma parceira? Não dê apenas prioridade em tuas atividades, dê também prioridade no teu casamento. Por mais que você estiver cansado, alegre a tua mulher, alegre o teu marido. É uma dívida grande. E essa dívida é mais que uma dívida financeira. Atenção, atenção. Eu não sei se respondi o nosso irmão jornalista. Ali está, muito obrigado, pastor. Foi muito excelente. Atenção, mamães, papais que estão aí em casa. É uma dívida enorme que todos nós temos que pagar. Exatamente. Até para os servos de Deus. Sem dúvida. Mesmo com 100 dias de jejum, de oração, quando voltar lá em casa, vai pagar a dívida da mãe. Tem que pagar, não tem como. Vai te cobrar. Muito obrigado, pastor. Ok, só para salientar, a conversa com o pastor Jafet está a ser muito excelente. Amém, uma bênção. Muito construtiva. Por isso, vamos avançar. Não podemos esquecer, vamos poder se inscrever no canal. Exatamente. Para que não possa faltar novidade. Aqui há sempre novidade. Amém. Portanto, pastor, temos uma outra questão. Queríamos que o pastor dizer alguma coisa. Nós temos algumas situações em que alguns casados, algumas mulheres ou maridos, nesse caso, vivem atribulados, quer dizer, vivem infernizados, vivem de uma maneira, as pessoas falam mal dele, maltratam esses casados. Nós queríamos saber, nós temos aquela situação em que, na qual a sogra não gosta da sua nora, temos também aquela situação em que as irmãs ou as cunhadas não gostam da mulher do marido. Então nós queríamos saber qual o conselho que o pastor tem neste âmbito para ajudar esses familiares que estão aí a casamento, que estão a sofrer por causa desses aspectos. É uma triste realidade e não só, é uma das realidades africanas. Bom, nós não sabemos muito bem, né, se na Europa também isso acontece. Não frequentamos muito a Europa, talvez os irmãos europeus podem saber desta realidade. Mas em África isto tornou-se, sei lá, uma realidade, uma tempestade, sei lá como. Olha, eu admiro irmãs, cunhadas, significa irmãs do marido. O teu irmão, quando casa, ele ocupou-se em sua responsabilidade. A Bíblia diz claramente que o homem deixará a casa dos seus pais, unir-se-á com a sua esposa e ambos se tornarão uma só pessoa. Significa que o que é do vosso irmão já não é vosso, é da mulher dele. Sem querer exagerar. Você já ouviu dizer sobre bem comum entre o marido e as irmãs? Ok, existem. Mas quando se faz um casamento, diz-se de bem comum entre o homem e o marido. E os familiares devem saber isso. O irmão poderá te ajudar quando ele achar melhor. Ok? Então pare de infernizar a vida da vossa cunhada. É a cunhada que acorda nas noites para alegrar o irmão, é a cunhada que se sacrifica para cozinhar. Não é fácil. 365 dias cozinhando, batendo funge, alegrando. É a vossa cunhada que geme, grita
como é que se diz? No hospital para ter o seu bebê na maternidade. Ela é que sofre alguns desprezos do vosso irmão. Alguns comportamentos difíceis. Então parem de infernizar as vossas cunhadas. Sogra, ele é teu filho, sim, mas saiba que já tem uma responsabilidade. Agora ele é pai. Então parem de infernizar a vida das cunhadas ou mesmo dos cunhados. E também para você, mulher casada, pare de fazer injustiça. Hoje em dia estamos a ver o irmão da mulher é que tem mais privilégio, ok, que os cunhados. Temos visto hoje essa realidade. Você verá que a irmã da mulher entra até no quarto, vai até na cozinha, está à vontade. Mas quando a tia dos filhos vir, na cozinha tem limite, no quarto tem limite. Até aqueles trocos, não, tia dos filhos, pegue ainda aqui um táxi para pagar, não sei. A irmã, nem que for toda a despesa, nem que for todo o consumo da arca, vai. Mas para fazer o bem a favor da tia, dos filhos, tem sido difícil. Injustiça. Eu já vi mulheres que o marido lhe diz, pega nestes 50 mil kwanza, entrega na minha irmã ou na minha mãe. Mas ela pega nos 50 mil kwanza, corta. Pega nos 30, entrega na mãe, pega nos 20 e põe no bolso, porque é família do marido. Mas se eles dizerem, pega estes 50 mil kwanza, vai dar na tua mãe. 50 mil kwanza é pouco, tem que ser 100 mil kwanza. Estas injustiças também é que faz com que as sogras e as cunhadas odeiem estas mulheres. Injustiça. Prepare boa comida, porque os meus pais virão. A comida é aquela comida, sei lá, até em poucas palavras ela não faz. Mas quando tem a ver com a sua família, nem que for toda a despesa, vamos preparar. As injustiças é que têm provocado estas contendas no meio das cunhadas ou dos cunhados. Então, cunhadas, reparem. Mulheres casadas, reparem, para evitarmos os divórcios. Não sei se respondi à tua pergunta. Exatamente. Então, aí está a questão. Foi feita e a resposta também foi dada. Amém. Você recebeu. Cunhada, sogra, respeita a tua noira, pois é muito importante. E você que está dentro do casamento, olha, não faça a divergência ou a separação. Portanto, cuida das duas famílias. A tua família é a família do marido do mesmo jeito. Exatamente. Pastor, muito obrigado. Vamos agora, nós queremos agora, o pastor nos responda, falar um pouco sobre a relação que existe entre os pastores e entre alguns irmãos dentro da igreja. Nós temos aquela situação em que um irmão na igreja notou que tem uma irmã que ele gosta e ele entra diretamente no gabinete do pastor e vai expor esta questão e de uma vez o pastor também entra de acordo. O pastor aceita. Sem o conhecimento da irmã. Sem o conhecimento, talvez, da irmã, mas o irmão entra de uma vez e o pastor também entra de acordo porque só porque o irmão tem dinheiro, tem uma possibilidade. Então, nós queremos que o pastor fale um pouco sobre essa realidade. É bom ou é mau? Qual o conselho que o pai tem? Nós estamos no século 21. Estamos no século 21 para que você faça a tua família, não procure que seja por intermediário de um pastor. Eu, como pastor, quando você vem me expor uma questão do gênero, primeiramente tem que haver um acordo entre você e a irmã, ok? Bom, tudo bem, né? Existem aquelas situações que o irmão não consegue se exprimir, mas é sempre bom, ok? Nós não estamos, sei lá, no século, não sei se 19 ou 18. Irmão, quer se encontrar com o pastor, primeiro comece com a própria irmã. Não sou eu, pastor, que vou conquistar a irmã para você. Perdoa-me lá, eu creio que esta é a minha opinião, sem querer ter problema com certos pastores. Não sou eu que vou arranjar uma mulher para o meu filho. Se eu achar que a mulher que o meu filho arranjou não vai de acordo, eu até posso dar um conselho sem exigências. Sabe o que aconteceu no jardim de Éden? Depois do homem cair e a mulher cair depois de comer a fruta, sabe qual foi a palavra que Adão disse a Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu. Hoje muitos pastores estão a ser acusados se eu estou a sofrer neste casamento porque foi o pastor que me deu esta mulher.
Me puni lá eu, Mocó. Antes de você me falar sobre a irmã, fale com a irmã. Okay. Converse com a irmã. Conversa. Depois de vocês entrarem em um acordo, vocês venham. Porque depois o que acontece? A irmã vai querer aceitar pela consideração do pastor e fora do seu consentimento. E isto é mau. Não sei se respondeu, irmão. Pastor, as respostas estão a ser muito claras, mas ainda me subiu uma outra questão. Existe aquela situação, alguns irmãos têm até a ousadia de dizer assim: o Espírito Santo me revelou que eu tenho que me casar com a irmã fulana. E sendo o Espírito Santo, eu diria que o Espírito Santo não mente, certo? Não mente. Então, se o Espírito Santo revelou o irmão e o irmão entra no gabinete e diz isso ao pastor, agora, será que esse mesmo Espírito Santo, por que não revela ao pastor e também não revela ao irmão? Ou a irmã que está a ser pretendida? Então, o que o pastor tem a dizer? Esse Espírito é mesmo verdade? Ou o irmão só quer nos dar o trabalho? Atenção, povo de Deus. Irmão, queres conquistar a irmã? Ou queres expor, talvez, um assunto de um relacionamento que você quer ter com a irmã perante o teu pastor? Não use o Espírito Santo, por favor. Não use o Espírito Santo. Se você pretende conquistar a irmã, vai e diz à irmã: irmã, eu sinto algo por você. Eu te quero como a minha esposa. Mas não diga que o Espírito Santo me revelou. Quando o Espírito Santo, quando Deus fala com a Maria que tu has de conceber, Deus também falou com José para a confirmação. Irmã, o irmão te disse que não, o Espírito Santo lhe confirmou que você é a mulher da sua vida. E você, o que Deus diz para você? Se existe um acordo que o Espírito Santo falou a ele e falou a ti, tudo muito bem. Mas eu acho errado usar o Espírito Santo ou a palavra de Deus para conquistar. A palavra de Deus te orienta quem você deve conquistar. Mas te dizer que não vai, eu estou a te mostrar, fala com a... Desde que Deus deu Eva a Adão até aqui, olha, Deus até pode te orientar. Mas dizer que esta é a tua mulher, tantos divórcios, o homem é imperfeito. O homem é imperfeito que praticamente Deus, já não dá mais esta oportunidade. A palavra te orientará. Queres uma mulher, não use o Espírito Santo, fale. Veja as qualidades dela, ela é na palavra, então fale com ele. É mais ou menos isso. Aí está. Então, queres uma mulher, vai atrás dela, conquista e repara as qualidades. Está na palavra, tudo ok, porque tudo está na base da palavra. Exatamente. Portanto, estamos a dar sequência, estamos a continuar. Nós estamos a evoluir, eu diria assim que estamos a evoluir. Amém. Pastor, queremos também mexer num ponto. Hoje em dia, na atualidade, estamos perante situações que hoje está a ser lamentável. Como que um pastor, ele casa e depois ainda olha para outras mulheres, causando escândalo na igreja? A questão é, será que o Espírito Santo não o revelou antes dele ter escolhido aquela mulher que está com ele, para não olhar para outras mulheres? Essa está a questão, porque é uma realidade que estamos a viver. Ok, uau, uma linda pergunta. Homens de Deus, creio que estamos a acompanhar esta entrevista. Ok, a pergunta é boa e eu amei. Por isso que nós falamos da escolha, saber escolher. Antes de eu responder, eu diria: homem de Deus, queres casar? Não vá só atrás porque não, ela é irmã, ela reza muito, ou melhor, ora bastante, ela tem muito conhecimento da palavra, por isso eu vou casar com ela. Não. Se você gosta de viola, procura viola. Se você gosta de mulher forte, procura uma mulher forte. Se você gosta de estreitinha, procura uma estreitinha, para que depois no futuro você não venha ter este problema. Porque depois muitos se arrependem. Ai, se eu soubesse, olha este corpo, Jesus, se eu soubesse, se eu soubesse. Aí está. Você escolheu apenas por intermédio da palavra e esqueceste que também tens os teus gostos. Exatamente.
Os gostos não se refere apenas no conhecimento, que não, a irmã tem conhecimento, mas também saiba qual é o tipo de mulher que você gosta. Porque é mesmo feio você como pastor, você como filho de Deus, depois de se casar, começa a olhar a outras meninas. Tudo muito bem, né? Tudo muito bem, existem muitas mulheres, os olhos reparam, ok? Os olhos reparam, são, pronto, realidades que acontecem. Mas chegar no ponto de dizer que não, se eu soubesse, tinha que estar com a fulana, se eu soubesse... Depois o que vai acontecer? Vais desejar a morte da tua mulher, para depois casar com outra mulher. E também, como Deus é justo, o que tem acontecido? É sempre os pais que morrem primeiro. Então não é aconselhável. Para os servos, os irmãos que ainda não se casaram, não olhe apenas quem ora bastante, quem serve bastante, mas também olhe os teus gostos, para que depois amanhã não venha surgir mulheres que talvez vão querer apagar a mulher da tua vida. É mais ou menos isso. Muito obrigado, pastor. Aí está, gostos, escolhas. Temos que ter muita atenção nesses aspectos. Quer escolher aquilo que você quer, faça porque você gosta. Não faz só... Ela prega bem, ela fala bem, ela ora bem. São qualidades. Mas também quais são os teus gostos para evitar escândalo amanhã? Então, gosto é muito importante. Temos que velar por isso. Se você gosta de violas, procura viola. Não... Gosta da televisão Guimbolo, vai nas televisões Guimbolas. Gosta das plasma, perdão, nós não podemos falar aquelas palavras vulgares. Exatamente. São códigos, ok? São códigos. Depois vou dizer que não, esse pastor, não, são códigos. Tem crianças assistindo. Okay. Então, muito obrigado, pastor, muito obrigado. Mais uma vez, estamos a correr, estamos quase ao final do nosso programa. Exatamente. Por isso, ainda só nos restam algumas perguntas, então não saia daí, é muito interessante, vou repetindo e vou voltar repetindo, vai poder se inscrever no nosso canal Pastor Jafet Diatilo TV. Você nunca vai faltar novidade, porque novidade estará sempre na sua tela. Amém. Portanto, estamos aí, pastor, temos aqui, nós vamos voar agora para a Europa, nós temos aí algumas leis que a Europa admite. Na Europa nós vimos que algumas mulheres, quer dizer, o divórcio é normal. É normal quando os parceiros, os casados não estão se compreender, é normal se separar. O marido sai, deixa a mulher com os filhos e é obrigado que o marido tem que pagar todas as contas da esposa juntamente com os filhos. Então, isto tem gelado, tem provocado um comportamento muito mau. A mulher fica sozinha e depois de algum tempo a mulher vai poder arranjar um moço, um namorado e tá trazer comportamentos maus. E normalmente para os irmãos lá do Congo, nossos companheiros do Congo e muitos também para aqui em Angola. Eles aqui no nosso país, no nosso continente, estavam muito felizes, viviam bem, viviam em paz, mas quando vão para lá naquele país... A mentalidade muda, eles entram naquele ambiente. Entram naquele ambiente, segundo essa lei da Europa. Portanto, o que o pastor tem a dizer? Qual o conselho que o pastor tem a dizer para esses irmãos? Triste realidade, muito triste. Eu condeno isso, eu repreendo isso. Por isso, nós temos que ter cuidado, não podemos correr apenas para peregrinar numa cidade ou no estrangeiro, sem primeiro aprofundarmos-nos na palavra de Deus. Nós não podemos depender dos europeus, mas nós precisamos seguir o modelo. A Bíblia repudia o divórcio. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que a mulher e o homem só se podem se separar em razões de que se haver morte, né, entre ou melhor, a mulher ou o homem morreu, aí tudo bem. E não só, a Bíblia nos orienta a separação em termos de adultério. O homem é casado, a mulher é casada, e se ele cometer um adultério, aí sim a Bíblia permite a separação. Caso o contrário, não é normal. Nós não podemos seguir ali a cultura europeia, mas o nosso modelo é a palavra de Deus. Se você já estava a entrar neste boato, ou melhor, neste ambiente, retira-te.
temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Vamos temer a Deus, e só assim a paz do Senhor estará no nosso meio e evitaremos escândalo. Imagine que eu estou a apoiar alguém que tem o seu namorado, não sei mais quanto, porque senão só não queria estar comigo, e depois tenho que me responsabilizar de tudo. É constrangedor. Que Deus nos ajude. É constrangedor. Portanto, amado, o irmão, você que está lá em casa, você que está nessa situação, o pastor já nos disse quase tudo. Mas, portanto, eu quero aqui salientar, são aspectos que estão a acontecer, muitas pessoas, e muito mesmo, estão a ficar doentes, e muitos estão a ter trombose, e muitos, bem amados, estão praticamente destruídos, as suas mentes estão a estragar por causa desses aspectos. Exatamente. Imagine você que estava junto com seu marido, te tirou da África, te levou lá na Europa, e você se submeteu contra essa lei, se submeteu nessas coisas, e você, como é que fica essa pessoa, o teu parceiro? Então, amado, vamos reparar. Você deixou ele ficou com trombose, e depois você vai arranjar um outro marido, portanto a sua vida continua, mas ele, a destruição total. Portanto, não podemos fazer isso. É uma triste, muito realidade. Por isso, vamos aí dar sequência a última questão, o pastor vai poder responder, porque estamos quase acima de hora. Pastor, nós queríamos saber, assim, a nossa questão é, qual é a maneira de nós podermos fazer uma boa escolha? Será que o Espírito Santo tem que revelar? Ou é normal eu dizer, pronto, eu quero casar, depois vou lá escolhendo uma mulher, caso, um marido, caso. E a outra questão nós queríamos saber que se o casamento depende da maturidade ou depende do Espírito Santo. Nós queríamos saber, porque há quem ele tem Espírito Santo, mas não sabe como lidar com o casamento. Não sabe como lidar com a realidade do casamento. Então nós queríamos saber esses aspectos. Ok, muito obrigado, nosso irmão Maquindo. Eu diria o seguinte: o Espírito Santo, ele opera no cristão em todos os aspectos. E nós devemos dar lugar no Espírito Santo, porque ele nos convence, ele nos orienta. E não só, o Espírito Santo, ele age, opera na pessoa, segundo também o intelectualismo da própria pessoa. O que eu pretendo dizer? A maturidade também é importante. É importante. Hoje muitos estão a cometer erros graves em termos de escolha de cônjuge, mas mesmo tendo Espírito Santo, a pessoa pode ter Espírito Santo, mas se não tiver maturidade pessoal, ele cai sempre em erros graves. O Espírito Santo está ali, mas temos muito casou, depois de um tempo ele vai dizer que não, a minha mulher é bruxa, a minha mulher não presta, por quê? Ele tinha Espírito Santo, mas não tinha maturidade. A falta da maturidade na pessoa também abafa o Espírito Santo. Muitas das vezes o Espírito Santo tem falado, mas a falta da maturidade na pessoa faz com que o Espírito Santo não tenha lugar. E muitos também, o Espírito Santo tem lugar, mas visto que não tem maturidade, tudo complica. Então presta atenção, é preciso maturidade? Sim. É preciso a presença do Espírito Santo? Sim. Mas, contudo, atenção, não é o Espírito Santo que casa, você que vai casar, ok? Então, você precisa ser maturo para evitar os erros. A escolha conjugal é uma responsabilidade enorme. Quando você erra na escolha, você acaba por destruir todo o percurso da tua vida. Viver com um cônjuge bem amado que só te frustra, que não combina contigo, é viver uma vida infernal. Dê lugar no Espírito Santo, sim. Dê lugar na maturidade, sim. E seja responsável nas tuas escolhas para evitar os escândalos futuros. Muito obrigado, estamos no fim do nosso programa, nós acompanhamos e nós vivenciamos tudo que aqui foi dito e foi algo muito, extremamente importante. Portanto, pastor, estamos no final do nosso programa, nós queremos saber qual é o programa da igreja e qual a localidade da igreja a quem pretende ir até alcance do Pai ou a igreja. Então, portanto, eles vão precisar do local. Então, qual é? Exatamente, a igreja está localizada no bairro da Petrangol,
Estamos na Rua da Esquadra Policial. Quem soube exatamente quem dá a parte frontal, né? Que Deus nos ajude. Na Rua da Polícia, estamos na esquina, por detrás da parede da empresa Em Café. Os programas dos cultos são nas terças-feiras, das 16 às 18 horas, quarta-feira no mesmo horário, quinta-feira no mesmo horário e no sábado também. Este é o programa da nossa igreja. Eu creio que o nosso contato está ali a rodar. Pode nos contactar, todo mundo que precisar, talvez entrar em contato. E também, se tiveres os teus comentários, podes deixar os teus comentários, pode falar o que poderá talvez ajudar a contribuir para o avanço do nosso canal. Será uma bênção enorme. Que Deus abençoe ao seu povo, que Deus abençoe a todos vocês que nos têm acompanhado. Deixem vossos comentários, partilhem sempre as nossas mensagens para a edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Estamos no final. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por ter estado ali, nos acompanhado. E não te esqueça, vai lá até a página, como o pastor disse, vai lá vendo e escrevendo aquilo que você acha que nós podemos realçar pelas próximas atividades. Os seus comentários são muito importantes, Amém. segundo o tema que nós falamos hoje. Se você Amém. acha que ainda existe uma dúvida e você quer tirar, é só você deixar entrar no YouTube, na nossa página, e você vai deixando o seu comentário. E para tal, muito obrigado e não te esqueça de se inscrever sempre. Aqui eu repito dizer que aqui há sempre novidade. E novidades construtivas, Amém. novidades de avanço. Amém. Portanto, muito obrigado. Aqui fala vosso irmão Maquindo Pedro Dongala, o repórter. E por trás da câmara temos aí o nosso técnico Bravo. Muito obrigado, fica sempre ligado.